bem-vindo para mais um vídeo do meu canal. Bem-vindo ao canal Defesas da Fé. Hoje a gente vai estar trazendo mais um assunto para você. Hoje, o nosso assunto que vamos falar hoje é sobre Adventismo. E aí, o tema sobre Adventismo que vamos falar hoje é 10 razões para não guardarmos o sábado. Ou seja, 10 razões para não guardarmos o quarto mandamento, né? Para quem sabe, os adventistas eles são muito conhecidos por guardar o sábado, né? Não só eles, mas também como várias outras denominações têm o costume de guardar os sábados. Lembrando que não estamos criticando aqui a guarda ao sábado, mas sim a questão de dizer que o sábado é obrigatório para a salvação da pessoa, né? E a gente vai ver isso aqui agora, sobre essa questão de pessoas que ficam criticando as outras por guardar o sábado ou por não guardar o sábado. Eu estarei trazendo aqui 10 razões de por que não guardamos o sábado. Começamos com Êxodo 20, capítulo 8, diz: guarde o sábado, que é um dia santo. Então, basicamente, eles usam esse livro, né, para argumentar de que por que guardam o sábado. É o quarto mandamento dos 10 mandamentos. Vamos lá. Atos 15, 24, da ACF, Almeida Corrigida e Fiel, diz: portanto, ouvimos que alguns que saíram dentre nós vos perturbaram com palavras e transtornaram as vossas almas, dizendo que deveis circuncidai-vos e guardar a lei, não lhes tendo nós dado mandamentos. Então aqui nós temos Paulo criticando, né, algumas pessoas que saíram do meio cristão e foram perturbar as outras pessoas que estavam começando no Evangelho. E aí estavam dizendo que eles devem ser circuncidados, que eles devem guardar a lei, que eles devem guardar os mandamentos, sendo que Paulo disse que não foi ele que falou isso. Por quê? A partir do momento que Jesus morreu na cruz, nada mais disso importa. Então vamos continuar aqui no nosso assunto? Primeiramente, nem Deus, nem Cristo incluiu o quarto mandamento na nova aliança. Se o tivesse concluído, eles estariam em algum lugar do Novo Testamento, como os outros estão. Então, se você for ler o Novo Testamento, todos os 9 mandamentos estão lá, né, dizendo que deve ser seguido, com exceção do sábado. O sábado é o único mandamento do Novo Testamento que não tem lá dizendo que você tem que guardar o sábado para você ser salvo. 2. De todas as palavras proferidas por Jesus na terra, somente 4 referências são feitas ao sábado. Ele apenas ensinou que é correto fazer o bem nesse dia e que nenhum dia é senhor do homem. Nem sequer uma vez ordenou alguma observância particular de algum dia específico. Então lá em Mateus 12:18 diz: porque o Filho do Homem é até do sábado é o Senhor. Ou seja, Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles estão acima do sábado. Então é isso que nós temos que entender. Não é o sábado que vai salvar você. O que vai salvar você é a sua crença em Cristo. O próprio Jesus Cristo fala isso. Porque o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Ou seja, a pessoa não precisa depender de guardar um mandamento para ser salvo. Apenas crer em Cristo. Porque Ele é maior do que o sábado. Foi por isso exatamente que Ele morreu e ressuscitou por nós. Mateus 24:20 diz: e orai para que a vossa fuga não aconteça nem no inverno e nem no sábado. São as citações que Jesus fala sobre o sábado. Marcos 2:27-28 diz: e disse-lhes: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim, o Filho do Homem, até do Senhor, é sábado. E continuando, Lucas 6:5 diz: então disse-lhes: o Filho do Homem é o Senhor do sábado. Então, se você for ver todos os livros que falam sobre o sábado, é apenas Jesus falando que ele é maior do que o sábado, e não que deve ser guardado o sábado para você ser salvo. Continuando, o antigo sábado judeu fazia parte do pacto entre Deus e Israel, e era um símbolo e sinal daquela aliança. O pacto não havia sido feito com os homens antes de Moisés, nem com os gentios e igrejas. O sábado não é para eles. Então, uma coisa que nós temos que entender é, primeiramente, o sábado foi feito na lei de Moisés. Se a guarda do sábado fosse essencial, então todos antes de Moisés tinham que guardar o sábado. Mas eles não guardavam, porque aquilo naquele tempo deles não existiam. E outra,
A guarda ao sábado foi uma aliança feita entre Deus e o povo de Israel. Todo o Antigo Testamento ele é feito entre Deus e o povo de Israel. Nós, cristãos, vivemos a partir do Novo Testamento, não mais a partir do Antigo. Por quê? Porque, como a própria Bíblia fala, aquilo teve valor naquele tempo para eles, para o povo de Israel. Mas para nós não, vivemos na parte da graça. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e creio que Jesus Cristo é o Filho verdadeiro e único. E aí você vai ser salvo. Não precisa mais guardar mandamento, não precisa guardar mais lei, não precisa guardar mais nada. Ezequiel 20, 12 e 20 diz: E também lhes dei os meus sábados, para que servisse de sinal entre mim e eles, ou seja, entre eu e o povo de Israel. O sábado está falando aqui que ele deu o sábado para ser uma aliança entre Deus e o povo de Israel. Começa a partir daí. Para que soubesse que eu sou o Senhor, que os santifica. Mas a casa de Israel se rebelou contra mim no deserto, não andando nos meus estatutos e rejeitando os meus juízos, os quais cumprindo-os, o homem viverá por eles. E profanaram grandemente os meus sábados, e eu disse que derramaria sobre eles o meu furor no deserto, para os consumir. O que fiz, porém, foi por amor do meu nome, para que não fosse profanado diante dos olhos dos gentios, perante a vista dos quais os fiz sair. E contudo, eu levantei a minha mão para eles no deserto, para não os deixar entrar na terra que lhes tinha dado, a qual mana leite e mel, e é a glória de todas as terras. Porque rejeitaram meus juízos, e não andaram nos meus estatutos, e profanaram os meus sábados. Porque o seu coração andava após os seus ídolos. Não obstante, meu olho lhe perdoou, e eu não os destruí, nem o consumi no deserto. Mas disse eu a seus filhos no deserto: Não andeis nos estatutos de vossos pais, nem guardeis os seus juízos, nem vos contamineis com seus ídolos. Eu sou o Senhor vosso Deus. Andai nos meus estatutos e guardai meus juízos, e executai-os, e santificai os meus sábados, e servirão de sinal entre mim e vós, para que saibas que eu sou o Senhor vosso Deus. Então, a aliança de Deus, a aliança do sábado, todas essas alianças do Antigo Testamento, ele é uma aliança entre o povo de Israel e Deus, somente. Não vale para os gentios, não vale para nós, que somos nós, particularmente, somos gentis, né? Porque nós só podemos ter acesso a Cristo por causa que Jesus morreu na cruz por nós. Então, por isso nós temos acesso a Ele. Então, nós não temos que seguir essa lei. Essa lei não vale para nós. Deuteronômio 5, 2, 3 diz: O Senhor vosso Deus fez convosco uma aliança em Horabe. Não foi com nossos antepassados que o Senhor fez essa aliança, mas conosco, como todos nós que hoje estamos vivos aqui. Então, o livro Moisés está falando aí que o sábado foi feito para o povo de Israel, e não para o antepassado de Israel. Né? Para aqueles tempos de Adão, Abraão, eles não guardavam o sábado. O sábado foi feito somente para o povo de Israel e para Deus, e mais nada além disso. Romanos 2, 14 e 15, lá no Novo Testamento, diz: Porque quando os gentios, ou seja, nós, que não têm lei, fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei para si mesmo, são leis, os quais mostram a obra dela escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo. 4. Nos 10 mandamentos, o quarto era um único cerimonial e não uma lei moral. Seu único propósito era celebrar o livramento da escravidão egípcia. Quando Israel não tinha descanso, era apenas uma tipologia do descanso eterno. Era natural que eles ficassem fora da nova aliança, na qual a realidade do descanso veio daquilo que era uma sombra. Os benefícios físicos e espirituais de um dia de descanso podem ser alcançados em qualquer outro dia da semana, e não apenas no sábado. Deuteronômio 5:15 diz: Porque te lembrarás que fostes servos na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali, com a mão forte e a braço estendido. Por isso o Senhor teu Deus te ordenou que guardasse o dia de sábado. Ou seja, o sábado foi guardado só para uma memória de que Deus libertou o povo de Israel do Egito. Colossenses 2, 14 e 17 diz: Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-o na cruz. Despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa do dia das festas, ou do dia da lua nova, ou dos sábados, que são sombra das coisas futuras.
mas o corpo é de Cristo. Ou seja, Deus está falando aqui, você não pode julgar uma pessoa pelo que ela come, né? Como os adventistas que dizem que não pode comer carne de porco, pelo que ela bebe, ou por causa que ela não comemora ou não comemora tal festa, ou porque ela não guarda ou não guarda o sábado. Porque essas coisas são sombras daquilo que foi maior, que foi o sacrifício de Cristo na cruz por nós. Quinto, o quarto mandamento era o único que podia acabar se tornando mera formalidade, sem afetar a moral dos homens. Todos os outros mandamentos dizem respeito à obrigação moral do homem. É o único dos 10 mandamentos que poderia ser eliminado, e ainda restar uma lei moral para os homens. 6. Deus predisse e prometeu que eliminaria o antigo sábado judeu. Oséias 2,11 diz: E farei cessar todo o seu gozo, as suas festas, as suas luas novas, e os seus sábados, e todas as suas festividades. Isaías 1, 10 ao 13, que fala sobre a vinda do Messias, diz: Ouvi a palavra do Senhor, vós poderosos de Sodoma. Dai ouvidos à lei do nosso Deus, ó povo de Gomorra. De que me serve a mim a multidão de vosso sacrifício, diz o Senhor? Já estou farto dos holocaustos de carneiro e da gordura de animais cevados. Nem me agrado de sangue de bezerro, nem de cordeiro, nem de bode. Quando vindes para comparecer perante a mim, quem requereu isto de vossas mãos, que viesseis a pisar aos meus átrios? Não continuei a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim a abominação, e as luas novas e os sábados, e a convocação das assembleias. Não posso suportar a iniquidade, nem mesmo reunião solene. 7. Os profetas predizeram que Deus aboliria a antiga aliança e faria uma nova. Há uma referência clara a isso no Novo Testamento. Isaías 42:6 diz: E eu, Senhor, o chamei e peguei pela mão, para que haja salvação por meio de você. Eu o criei e enviei como garantia da aliança que vou fazer com o meu povo, como a luz da salvação que darei aos outros povos. Romanos 11:25-29 diz: Irmão, quero que vocês conheçam uma verdade secreta, para que não pense que são muito sábios. A verdade é esta: a teimosia do povo de Israel não durará para sempre, mas somente até o número completo de não-judeus, mas somente até que o número completo de não-judeus venha para Deus. É assim que todo o povo de Israel será salvo, como dizem as Escrituras Sagradas. O Redentor virá de Sião e tirará toda a maldade dos descendentes de Jacó. Eu, o Senhor, farei esta aliança com eles quando tirar os seus pecados. Os judeus rejeitaram o Evangelho e por isso são inimigos de Deus, para o bem de vocês, os não-judeus. Mas, pela escolha de Deus, eles são amigos deles, por causa dos patriarcas, porque Deus não muda de ideia a respeito de quem ele escolhe e abençoa. 8. Em nenhuma passagem o texto bíblico afirma que o homem deve guardar o sábado judeu, para comemorar o antigo descanso da criação. O sábado era para comemorar o livramento do Egito, que os judeus deveriam lembrar. Deuteronômio 5:15 diz: Lembre que você foi escravo no Egito, e que eu, Senhor seu Deus, o tirei de lá, com a minha força e meu poder, e por isso que eu mando que você guarde o sábado. 9. É o único mandamento que poderia ser transgredido, e foi transgredido, sem que se infringisse uma lei moral. Israel marchou em um sábado, Josué levantou o tabernáculo, examinou a terra de Canaã e lutou no sábado. Davi e outros transgrediram o sábado e foram considerados inocentes. 1 Reis 20:29 diz: Durante 7 dias, os sírios e os israelitas ficaram acampados de frente uns para os outros. No 7º dia, ou seja, no sábado, começou a batalha, e os israelitas, num dia só, mataram 100.000 sírios. Se você for observar a lei do 10 mandamentos, não só do 10 mandamentos, mas toda a lei do Antigo Testamento, falava-se que nem mesmo guerra podia ser feita aos sábados. Tanto é que quando tem sábado, um sábado judeu, que eles estão guardando qualquer coisa, se tiver guerra, eles não participam, porque a lei diz que não pode participar. Mas nesse dia eles participaram. Mateus 12:1-5 diz: Poucos dias depois, no sábado, Jesus estava atravessando uma plantação de trigo. Os seus discípulos estavam com fome e por isso começaram a colher espiga e a comer os grãos de trigo. Quando alguns fariseus viram aquilo, disseram a Jesus: Veja, os seus discípulos estão fazendo uma coisa que a nossa lei proíbe fazer no sábado. Então você vê que naquele tempo o sábado não podia fazer nada no sábado, nem mesmo guerra. Mesmo assim, os israelitas fizeram lá em cima, como a gente acabou de ver.
Então Jesus respondeu: Vocês não leram o que Davi fez? Quando ele e seus companheiros estavam com fome? Davi entrou na casa de Deus e ele e seus companheiros comeram os pães oferecidos a Deus, embora isso fosse contra a lei, pois somente os sacerdotes tinham o direito de comer esses pães. Ou vocês não leram na lei de Moisés que nos sábados os sacerdotes quebram a lei no templo e não são culpados? Eu afirmo a vocês que o que está aqui é mais importante do que o templo. Se você soubesse que as Escrituras Sagradas querem dizer quando afirma eu quero que as pessoas sejam bondosas e não que me ofereçam sacrifícios de animais, vocês não condenariam o que não tem culpa, pois o Filho do Homem tem autoridade sobre o sábado. Mais uma vez, Jesus criticando os judeus, por guardar o sábado e falando mais uma vez que ele tem autoridade do sábado, que ele é maior do que o sábado. O Novo Testamento permite que os cristãos, guardem qualquer dia, como o sábado, sendo essa uma das coisas flexíveis não incluída em mandamento pela Nova Aliança. O dia em que os cristãos primitivos observavam não por mandamento, mas por escolha, era o domingo, o primeiro dia da semana. Então, o que a gente tem que entender é: posso guardar o sábado? Posso guardar o sábado. Mas, a partir do momento que eu quero guardar o sábado, eu tenho que seguir tudo que o mandamento do sábado fala. No sábado você não podia fazer trabalho. No sábado você não podia fazer com que os seus servos trabalhassem. Então, a partir do momento que eu guardo o sábado, mas acesso à internet, eu estou usando uma coisa que pessoas que estão trabalhando. A partir do momento que eu guardo o sábado, mas pego um ônibus, eu estou usando uma coisa que as pessoas estão dirigindo, como turistas dirigindo. E a Bíblia diz que nem isso se podia fazer. Então, se você quer guardar o sábado, você pode guardar, mas tem que seguir todos os mandamentos e não pode dizer que é para a salvação da pessoa, porque guardar dia não salva a pessoa. O que salva a pessoa é ela crer e acreditar em Jesus Cristo, Filho de Deus. Romanos 14, do 5 ao 3 diz: Algumas pessoas pensam que certos dias são mais importantes do que os outros, enquanto que outras pessoas pensam que todos os dias são iguais. Cada um deve estar bem firme nas suas opiniões. Quem dá mais valor ao certo dia, faz isso para honrar o Senhor. Quem come de tudo, faz isso para honrar o Senhor, pois agradece a Deus o alimento. E quem evita comer certas coisas, faz isso para honrar o Senhor e dá graça a Deus. Portanto, por que é que você só come verdura e legumes e condena o seu irmão? E você que come de tudo, por que despreza o seu irmão? Pois todos nós estaremos diante de Deus para sermos julgados a Ele. Então o livro de Romanos está falando o seguinte: tem pessoas que guardam sábado, e tem pessoas que não guardam sábado, pois acham que todos os dias são iguais. Mas o que eu tenho que entender é que quem está fazendo guardar o sábado está fazendo isso para o Senhor. Quem não guarda também está fazendo isso para o Senhor. Quem não come carne de porco não tem que criticar quem come, porque quem come carne de porco está agradecendo a Deus por aquela comida. E no final, todos vamos ser julgados pelo mesmo Deus. Então, o que eu quero trazer com esse vídeo é: eu tenho que deixar de guardar o 10 mandamentos, eu tenho que deixar de guardar o sábado, porque eu sempre aprendi que tinha que guardar. Não tem necessidade de guardar o sábado para a salvação. Se você está numa igreja que diz que para ser salvo tem que crer em Deus, mas que também tem que guardar os 10 mandamentos, também tem que guardar o sábado, eles estão errados. O sábado não salva ninguém. O sábado é apenas uma sombra daquilo que já veio, que foi Jesus. O próprio Jesus fala que Ele é o Senhor do sábado, ou seja, Ele é maior do que o sábado. E Romanos conclui sobre isso. Romanos fala: você quer guardar o sábado? Guarde, mas não critique quem guarda e quem não guarda. A partir do momento que você está criticando uma pessoa porque ela não guarda o sábado, mas guarda o domingo, não por mandamento, mas só porque é uma escolha que a maioria dos cristãos fazem, porque foi o dia que o Senhor ressuscitou, então você está julgando aquela pessoa, você está tirando o lugar de Deus. Só quem pode julgar é Deus. E no final, quem guarda o sábado e quem não guarda vai ser julgado perante a Deus. E a Bíblia fala sobre isso, que nós devemos criticar um outro pelo que ela acredita. Eu não guardo o sábado por essas razões. Eu não guardo o sábado porque não tem necessidade. Eu não guardo o sábado porque eu não preciso guardar o sábado para ser salvo.
eu não guardo o sábado, porque a partir do momento que Cristo morreu na cruz, tudo aquilo que ficou no passado não tem mais valor para nós. Para nós só tem valor o Novo Testamento. Se você quiser guardar, guarde. Mas não critique quem guarde. E quem não guarda, não deve criticar quem guarde. Porque eles estão fazendo isso também para o Senhor. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Inscreva-se no canal, curta, compartilhe. Eu espero que Deus abençoe a todos. Até uma próxima, se Deus quiser e assim permitir. Tchau, pessoal!